Então, está gravando. Vou falar hoje sobre compiladores. O material que eu vou utilizar com vocês é o livro, né? O livro, assim, notas de aula, né, que eu produzi. Na verdade, é um compilado aqui, né, de vários textos. Então, de certa forma, aqui no meu primeiro parágrafo, as citações que eu faço, que aparecem nesse livro, são basicamente os textos que eu estou utilizando, né, para contar um pouquinho sobre compiladores, né. O objetivo dessa mescla que a gente fez com a disciplina de linguagens formais e autômatas e compiladores é reunir teoria e prática, né. Então, teoria e linguagem, a parte teórica, o projeto compilador, a parte prática do projeto, né. Se vocês depois derem uma folhada no livro do Arroz, vocês vão ver que muito do conteúdo que a gente vai ver no livro de teoria, de uma forma, também está sendo apresentado no livro de compiladores, né? Esse livro do Arroz é bem completo, né? Ele trabalha com os conceitos bem interessantes aqui. A ordem aqui desse texto meu não está exatamente do jeito que está no livro do Arroz, porque eu não usei ele como única fonte, né? Então, inclusive, existe uma pequena inversão aqui, né? Meu parágrafo de introdução, por exemplo, eu estou falando sobre o desenvolvimento de linguagem, né? Até para justificar o compilador. O que vem a ser um compilador? Uma das primeiras questões, né? Quando a gente vai trabalhar qualquer assunto, a gente quer uma definição, né? Então, o que seria o compilador? Para que um compilador, né? O que a gente precisa de compilador? Já se questionaram? Então, quer dizer, tudo tem a ver com o desenvolvimento de linguagem de programação. E o que é a linguagem de programação, né? A linguagem de programação é uma linguagem artificial que foi sendo, né, construída, né, para que a gente possa comunicar, né, vamos pensar assim, a gente usa linguagem para quê? Não é para trocar informação, para a gente comunicar? Então, a ideia da linguagem de programação é que a gente usa para comunicar programas, para a gente passar para o computador tarefas que a gente quer que ele realize, né? Então, são linguagens que foram criadas, né, baseadas em linguagens naturais. Então, tem muitas palavras e algumas estruturas que a gente usa que são da linguagem natural, mas elas são especialmente, né, concebidas para o projeto de linguagens de programação. Eu vou desligar meu vídeo aqui, porque depois fica truncado. Só para lembrá-los, né? Eu estou desenvolvendo aqui esse material todo e estou deixando disponível aqui para vocês as aulas gravadas. Ó. Eu tenho procurado fazer isso no final de cada aula. Terminou a aula, eu tenho o link da aula gravada, aí eu baixo, passo aquele filtro, né, para retirar espaço, consigo encurtar ainda um pouquinho a aula, publico no YouTube, coloco aqui embutido, né, dentro da minha página no Moodle, para que vocês possam estudar depois, né? Então isso vai acontecer com essa aula também, tá? Então eu corto meu vídeo aqui só para ficar o áudio, diminui um pouquinho a quantidade de vídeo também. Na hora que eu passo meu filtro, minha imagem não fica muito esquisita, então melhora um pouquinho. Então vamos lá. Então, essa linguagem de programação é a linguagem, né, que foi artificialmente construída para a gente poder comunicar tarefas, né, com o computador, certo? Daí foi uma evolução, não surgiu do nada, né? Então, o item 1.3 lá do livro do Arroz, ele trabalha com essa evolução da linguagem de programação. Então, ele cita, né, várias formas de classificar, né? Uma delas é geração. Então, ele chama, por exemplo, a linguagem de primeira geração, a linguagem de máquinas. E no início, para programar, a gente programava usando diretamente as instruções de máquina, certo? Zeros e uns praticamente, né? Então, quer dizer, eu não vi, né, mas dizem que o ENIAC era um painel. O lugar para a gente desenvolver o programa era um painel onde a gente tinha que ficar ligando cabos, né? A ligação desses cabos definia a sequência de instruções, né, que o computador deveria executar. Qual que é a dificuldade de estudo aí? É que, assim, a gente tinha que ter um conhecimento profundo do hardware, né? E o programa, depois de pronto, se tivesse algum problema, era muito difícil de corrigir, porque aquilo ficava, o código, né, as tarefas que deveriam ser realizadas estavam engendrados, estavam ali embutidos naquele emaranhado de fios, né, naquele emaranhado de instruções. Então, para facilitar um pouquinho, surgiram as linguagens de segunda geração, que são as linguagens de montagem, as linguagens assembly, né? Então, ao invés de entrar com código de máquina diretamente, a gente entrar com códigos mnemônicos.
O mnemônico aí, pessoal, é no sentido de ser assim, ao invés de usar zeros e uns ou hexadecimal, a gente usava palavras, né? Então, load, por exemplo, de carregar era LD, store, né, era ST, né, de para armazenar, coisa do tipo. Adicionar era add, né, ADD. Então, assim, essas palavrinhas curtas, mnemônicas, eram mais fáceis de memorizar, né? E aí a pessoa conseguia desenvolver programas de forma mais fácil, né? Aí surgiram as linguagens de terceira geração, né, que são as linguagens de alto nível, né? Então, a linguagem Fortran, Algol. Na verdade, a gente tem história aqui de 3 linguagens que surgiram, assim, por volta de 1950, né? Cada uma com ênfase diferente. Foi Fortran, com vocação para aplicação científica, o COBOL para aplicação comercial e o Lisp para desenvolvimento de aplicação simbólica. Tá? O Fortran, e por incrível que pareça, essas 3 linguagens desenvolvidas lá em 1950 tem uso até hoje. Tá? Por exemplo, se viram programação funcional com Haskell. O Haskell é um descendente direto de Lisp, certo? Ainda é hoje empregado. Tá? O Fortran tem muito código no Fortran. Por que ainda tem muita coisa? Porque tem muita biblioteca pronta, né? Então, algumas aplicações na área de engenharia, principalmente, já tem muitos cálculos já desenvolvidos, certo? E ficaria caro, né, traduzir esses pacotes. Então, eles usam, né? Essas linguagens foram utilizadas, adaptadas, etc. Foram adquirindo, absorvendo novos conceitos de programar e até hoje são utilizados. COBOL, pessoal, por incrível que pareça, ainda tem muita gente usando, tá? Ainda existe uma linguagem. Por quê? Tem muito código implementado, né? Traduzir isso daí ficaria caro, os programas continuam funcionando, foram adaptados, né? Então não vale a pena refazer. Aí surgiram as linguagens de quarta geração, né? Que são as linguagens de aplicação mais específicas para geração de relatório, consulta de banco de dados, né, e etc. E a linguagem de quinta geração, que são a linguagem aplicada em lógica correção, como Prolog, etc. Essas gerações não quer dizer que a linguagem é melhor que a outra, não, tá, pessoal? É só uma classificação que eles impuseram, né? Além dessa, a gente tem outra classificação para as linguagens, né? Tem a linguagem imperativa, as linguagens declarativas, as linguagens de script, as linguagens e as linguagens funcionais e as linguagens orientadas a objeto, tá? E para cada uma delas a gente tem vários descendentes, né? Por exemplo, linguagem orientada a objeto. Nasceu lá no Simula 67, né? E depois teve um outro representante muito importante, foi Smalltalk, desenvolvido no laboratório de pesquisa da Xerox, né? Alguém vai pensar, pô, mas Xerox não faz máquina de cópia, né? Não, essas empresas, elas, em algum momento na história, estiveram desenvolvendo vários produtos, né? Diversificaram muito essa cartela de produtos. E foram responsáveis, inclusive, por desenvolvimento de linguagem de programação, certo? Aí, a partir das linguagens Simula e Smalltalk e outros descendentes de orientação a objeto, nós temos o C++, que é uma extensão da linguagem C, né, que embutiu recursos de orientação a objeto, o C#, o Java, o Ruby, né? E nós temos a linguagem de script, né, que são muito usadas hoje. Então, como descendente, aí nós temos o JavaScript, o Perl, o PHP, o Python, né, entre outras, tá? Cada uma delas tem uma vocação hoje em dia, né? Tem uma aplicação, uma área de aplicação, né? E para todas elas, pessoal, para a gente poder ter a linguagem, nós precisamos de uma ferramenta de tradução, que é o compilador, tá? O que é o compilador? É um código, um programa de computador que pega o que a gente escreve na linguagem de alto nível, né? Em Fortran, Algol, COBOL, Pascal, C, C++, Java, né? Essas milhares de linguagens que a gente tem notícia, pega essas linguagens todas, para cada uma delas a gente precisa de um compilador, e aí o programa que faz a tradução dessa programa-fonte para programa objeto em linguagem de máquina é o compilador. Basicamente, a gente tem várias classes de tradutores, mas 2 mais importantes, que são os interpretadores e os compiladores. Qual que é a diferença básica, né, que existe entre um e outro? Os 2 implementam técnicas de tradução, né? O que a gente encontra num tradutor e num interpretador, num compilador, são basicamente os mesmos mecanismos. A forma com que elas são utilizadas, né, no processo de tradução é que diferencia uma ferramenta da outra. E a aplicação que a gente vai dar também, né? Então, o compilador, pessoal, a gente costuma chamar de um tradutor offline. Por que offline? Porque
a gente traduz, né, todo o código-fonte só para depois, quando eu tenho já o produto final todo traduzido, é que eu vou executar. Então, a tradução e a execução ocorrem em tempos separados, né? A interpretação, a gente costuma chamar de uma tradução online, né? Por que online? Porque a tradução e a execução ocorrem concomitantemente, né? Qual que é melhor dos dois, né? Qual que é melhor? A gente tem, por exemplo, Python, que é interpretado. Nós temos JavaScript, que é interpretado. Nós temos C, que na maioria dos, né, é principalmente compilado. Na verdade, a gente não tem assim o melhor, né? Cada um tem uma aplicação e, inclusive, a gente tem compiladores que implementam os dois mecanismos. Java, por exemplo, é uma linguagem uma linguagem de programação que ela é compilada e interpretada. Ocorre isso em dois momentos. Primeiro, a gente compila, mas não para uma máquina real, para uma máquina virtual, né? Para bytecode, né? A linguagem máquina da máquina virtual Java. E para poder executar esse código dessa máquina virtual, a gente precisa de um interpretador Java. Então, a gente só consegue executar, né, o código se a gente tem. É lógico que a gente tem também como traduzir, né, de bytecode para máquina hospedeira, para ficar o código independente do interpretador, né? Mas isso não é comum, não. Normalmente a gente usa compilação e interpretação quando a gente está desenvolvendo Java. Esse mecanismo não é novo, né? Foi empregado em outros compiladores também, mesmo COBOL, essa linguagem antiga. A gente teve versões de COBOL que usava compilação e interpretação para sua execução, tá? Tem vantagens e desvantagens, né? Vantagem desse esquema, por exemplo, empregado em Java, é que o código de Java, a gente consegue um código de Java 100% portável, né? Quer dizer, o que eu compilei, o bytecode de Java, eu consigo executar em qualquer sistema operacional arquitetura. A restrição é que a gente tem que ter o interpretador JVM instalado e configurado naquela máquina, naquela arquitetura, naquele computador, naquele sistema operacional, certo? Essa é a grande vantagem, certo? Então, logo em sequência aqui, ó, no livro do Arro mesmo, ele já começa a falar, né, sobre as fases da compilação, né? Na verdade, eu vou tratar aqui primeiro aspectos da compilação e depois a gente vai tratar de fase de compilação, que são coisas distintas, né? Então, alguns aspectos aqui vão envolver mais de uma fase que a gente vai verificar, né? E depois eu vou ilustrar essas fases todas através desse quadro. É parecido com o quadro que aparece no livro do Arro, né? Mas eu fiz algumas adaptações, né, considerando outros livros textos, certo? Tem uma pergunta aqui do Bruno, né? Tradução offline seriam linguagens compiladas e tradução online linguagens interpretadas? Na verdade, a tradução é a compilação. A tradução offline é a compilação, né? E a tradução online é a interpretação, né? A linguagem compilada e interpretada perde um pouquinho de sentido, porque a gente tem, por exemplo, Java, que é compilada e interpretada. Então, seria uma linguagem compilada e interpretada. Em Java, a gente tem a tradução offline, quando a gente compila, e depois a gente tem a tradução online na hora que a gente está executando, que é feito através de uma máquina virtual, tá? Então, eu só tiraria aqui dessa tua conclusão a palavra linguagem. Tradução offline é a compilação, tradução online é a interpretação. Falou? Entendeu, Bruno? Então, vamos lá. Aspectos básicos da compilação. Então, existem 3 aspectos, né, fundamentais na hora que a gente está pensando na implementação da linguagem de programação. Quer dizer, e quando a gente fala em implementar a linguagem, na verdade é definir as regras dessa linguagem e depois implementar o compilador, desenvolver a ferramenta que vai traduzir o que eu escrever nessa linguagem. Quer dizer, eu posso, por exemplo, propor uma linguagem, mas ela não é implementada enquanto não existir um tradutor para ela, certo? Então, na hora de implementar essa linguagem, na hora de construir esse tradutor, eu tenho que pensar basicamente esses aspectos aqui. Primeiro, o aspecto sintático. O aspecto sintático envolve basicamente 2 fases aqui, né? É identificar a sequência dos caracteres, né? Agrupar a sequência de caracteres, né? Tentar classificar a sequência de caracteres, atribuindo para eles um significado, e depois verificar se a sequência produz frases que são permitidas naquela linguagem, né? Então, o aspecto sintático é verificar se eu estou usando palavras corretas e essas palavras estão formando frases corretas. É basicamente isso, né? Seria, por exemplo, se as palavras que eu estou escrevendo estão corretamente escritas e, né, se existem num dicionário e
se eu estou colocando essa palavra numa ordem correta também, né? Essa aqui é a ideia. O aspecto semântico, pessoal, quer dizer, depois que eu verifiquei, né, que as regrinhas para as palavras estão corretas, que as regrinhas para as frases estão corretas, é verificar se o que eu escrevi faz sentido dentro de um contexto, né? Então, essa parte do aspecto semântico na implementação da linguagem de programação, né? Por exemplo, como é que eu vou explicar? Por exemplo, numa linguagem de programação, eu faço uma frase assim, ó, X recebe 10 mais Y, né? Então, X é uma palavra correta, recebe é uma operação que existe, o 10 é uma constante, o mais uma operação aritmética, o Y é um identificador também, uma palavra que eu posso usar numa frase, certo? Existe uma regrinha para essa operação que a gente chama de comando de atribuição, existe uma regrinha para o comando de atribuição. Então, do ponto de vista do aspecto sintático, né, tá perfeito, né? As palavras estão corretas e a frase existe. Mas pode não fazer sentido. Por exemplo, se eu não declarei x e y, né? Se a linguagem exige que eu faça a declaração das variáveis e eu não declarei x e y, certo? Então, essa é a parte semântica, de fazer sentido, né? Pode não fazer sentido também na parte semântica se, por exemplo, os tipos não forem compatíveis. Por exemplo, x é literal. Eu estou querendo guardar nesse literal um cálculo. Não faz sentido também. Né? Então, essa é a parte da semântica, do significado, né? Se essa construção que eu verifiquei que é válida, se ela faz sentido ou não dentro daquele contexto. E a parte pragmática, pessoal, é a parte mais assim, mais back-end, né? Mais próximo do hardware, né? Mais de integração mesmo, quer dizer, eu fazer efetivamente a tradução. Depois que eu fiz essa análise toda, eu gerar o código correspondente para a minha máquina hospedeira, né? Então envolve eu conhecer esse hardware, conhecer onde é que vai ser executado esse código para poder gerar esse código de forma correspondente, tá? Como nós vamos ver, né, durante todo o desenvolvimento dessa teoria, a parte sintática e a parte sintática, basicamente, está bem formalizada e praticamente resolvida, né? Nós vamos desenvolver uma série de algoritmos aí em que a gente vai ter geradores de analisadores léxicos e sintáticos. Eu entro com as regras de sintaxe, eu entro com os padrões que definem o léxico da minha linguagem de programação e eu, usando o programa de computador, ele automaticamente vai construir para mim essas ferramentas que fazem essa verificação de aspecto sintático da minha linguagem de programação, tá? Está bem resolvido. A parte semântica de extração de significado, existe formalização também, mas nós vamos trabalhar de uma maneira mais empírica, mas também não é difícil de resolver, tá? A parte pragmática, que é a parte de gerar código efetivamente, que é a parte mais elaborada, que aí a gente tem uma variedade muito grande de sistemas de computação. Sistema de computação aqui eu estou dizendo de hardware, né? Arquitetura e de software também, que é o sistema operacional. Essa integração do produto final do processo de compilação envolve nessa plataforma onde meu código vai ser executado, né? Envolve sistema operacional, envolve arquitetura, tá? Então essa é a parte mais elaborada, né? Nós vamos simplificar isso, né? Não vamos trabalhar com uma arquitetura real no primeiro momento, vamos trabalhar com a máquina virtual, vamos gerar um código intermediário para uma máquina virtual. Isso vai simplificar esse processo, né? Tornar essa parte mais elaborada aqui um pouco mais simples, tá? Mas em algum momento nós vamos retomar e vamos trabalhar com a arquitetura real, né? Mas com uma arquitetura que você já conhece, que é MIPS. Por não poder tratar com generalidade o problema de compilação, nós vamos usar um subconjunto, né? Na verdade, isso aqui eu tenho que atualizar, não vamos usar a linguagem Pascal, nós vamos ligar subconjunto, uma versão assim, uma versão, né? Uma linguagem que mescla um pouquinho de Pascal, de Módula, de Ada, né? E um pouquinho de C, né? Os compiladores parecem com C, Java, etc. Então, nós vamos trabalhar com um subconjunto, né? Uma linguagem mais simples, o nome dela é simples, inclusive. Essa linguagem foi proposta e desenvolvida, né? No próprio curso, e é bem legal. Tenho utilizado ela como linguagem para ensinar para compilação e tem sido bem interessante. O resultado tem sido bem interessante. Agora, do ponto de vista de fase, pessoal, nós podemos dividir, né, a compilação nas seguintes fases, né? Análise léxica, análise sintática, análise semântica e a parte de otimização global, local e geração de código, né? Isso tudo a gente consegue ver num gráfico, que a gente vai ver aqui em sequência. E essas fases todas a gente pode pensar sendo executadas de uma vez só, ou a gente pode pensar uma fase finalizando para começar a outra. Eu vou comentar sobre isso.
né? Então, esse quadro aqui, ó, que é um quadro parecido com o que está na página 4 do livro do Arro, né, resume nessas fases aí, né? Então, a gente teria, quer dizer, o que a gente pensa do compilador entrou o código-fonte, saiu o código-objeto, né? Vou abrir o terminal aqui só para a gente ver rapidinho aqui, pessoal. Que aí eu vou fazendo aqui uma analogia, né, com o que a gente está vendo, aí fica mais fácil de entender, inclusive. Tá? Então, quando a gente pensa o compilador é um código, né, em linha de comando, por exemplo, em C. Né? Então, por exemplo, eu tenho esse código aqui, ó, certo? Que é um programa, certo? Eu não estou explicando ainda o que ele significa, é um simulador aqui também, uma máquina virtual. Está na hora de compilar em si, ó, GCC, o nome do programa, né? Tem aqui um operador que eu utilizo, normalmente tem algumas opções aqui de como ele vai executar, e aí eu digo como é que eu quero que ele gere esse resultado, né? Certo? Aí ele compilou, basicamente não deu mensagem nenhuma. Nós vamos desenvolver uma ferramenta de software parecido com ela, né? Com essa. Então, esse é o compilador da linguagem C, que nós vamos desenvolver, né? E aí eu passo qual que é o programa que eu quero compilar, né? E aí eu digo qual que é o resultado que eu quero que produza, certo? Então, ele deu aqui o resultado normal, né? Então, o que ele entrou é isso daqui, ó, que é o código de entrada, e o que saiu foi esse daqui, ó, que é o código de saída, tá? Então, é basicamente isso, ó, entra um código-fonte e sai um código-objeto. No caso da linguagem C, o primeiro exemplo que eu fiz, entrou um programa texto e saiu um .exe, a gente não consegue ver o que está dentro. Dá até para gerar, mesmo em GCC, dá para a gente gerar o código-objeto aqui, tá? Acho que é .asm, se não me engano, quer ver? -sm, -s, não. Tem uma opção aqui em linha de comando, pessoal, para ele gerar código. Eu devia ter visto no começo da aula. Não, também não. Eu não lembro agora, mas tem como gerar código intermediário, código assembly, etc. Tá, não vem ao caso. Entra código-fonte, tem uma caixa preta, que é o compilador, que vai realizar para mim a tarefa de tradução, e no final tem código, né? O código, uma linguagem que eu vou poder executar posteriormente, né? Só que dentro dessa caixa preta aqui, a gente tem basicamente duas fases fundamentais, tá? Que é a fase de análise, vai analisar se as palavras estão escritas corretamente, se as frases estão escritas corretamente, se as frases construídas fazem sentido, né? E se passar por todas essas fases, aí a gente vai ter a geração de código, principalmente, né? A gente tem essas fases de otimização que a gente pode excluir, são tarefas, né, para melhorar o código. No primeiro momento, a gente não vai se preocupar com essa fase de otimização. Nós vamos pensar a geração de código, basicamente, né? Efetivamente fazer a tradução. Para cada estrutura, minha linguagem-fonte, produzir a sequência de instruções para a minha máquina-alvo, tá? Nessas duas grandes fases, que é a análise e síntese, a gente pode pensar como sendo o front-end, né, e o back-end, né? Então, front-end, pessoal, que é essa primeira etapa aqui, eu estou usando o termo que aparece no livro aqui no livro... Espera lá, só um minutinho, pegando a colinha aqui. No livro do Arro, ele usou esses termos aqui, front-end e back-end. Então, inclusive, assim, alguns compiladores desenvolvem as duas etapas aqui de forma separada, né? Então, você tem o front-end e aí você tem o back-end, você pode desenvolver, né, para várias arquiteturas diferentes. Depois da análise, você pode gerar para várias arquiteturas diferentes. Ou o contrário, você pode ter várias linguagens diferentes produzindo código para a mesma arquitetura, né? Então, tem determinados projetos que fazem essas etapas aqui desacopladas, né, para que possam ser utilizadas em vários projetos, né? A gente pode pensar essas várias fases aqui como sendo um fluxo mesmo, né? Como sendo uma linha de produção. Então, faz toda a análise léxica e vai produzir, por exemplo, uma estrutura que é transferida para a análise sintática. Essa análise sintática vai produzir uma estrutura, normalmente chamada de árvore sintática, que é passada para a próxima etapa. Aí, essa árvore sintática é percorrida para verificar se faz sentido, e aí, se faz sentido, algumas informações são acrescentadas aqui nessa estrutura, e aí é passada para a próxima etapa. Essa árvore é
percorrida novamente para que a gente possa gerar código para cada uma das estruturas, né, representadas nessa árvore sintática. O resultado final é uma sequência, né, dentro de um outro arquivo, que é o final do processo de compilação, né? Durante todas as etapas aqui, a gente pode pensar, né, algumas informações são geradas e consultadas, né, nas várias etapas, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma estrutura aqui que é a tabela de símbolos, né? Essa tabela de símbolos, ela vai manter os nomes que a gente criou na hora que a gente está gerando o nosso programa-fonte, tá? Então, às vezes a gente não percebe, mas a gente, quando está programando, tem que criar e definir nome para várias entidades no programa, tá? A gente chama esses nomes que a gente cria de identificadores. Então, a gente usa, por exemplo, um esquema de nomeação para dar nome para as variáveis, para dar nome dos procedimentos, para dar nome de tipo, para dar nome de constantes, né? Então, esses nomes, a gente tem que ter o registro deles, né? Porque é quando ele aparece, ele é criado, ele é cadastrado, mas eventualmente eu vou utilizá-lo depois, né? E aí eu tenho que saber toda a informação referente àquele nome para eu poder fazer a tradução correspondente, né? Então, essa tabela de símbolos, ela é mantida e consultada, né, durante todo o processo de compilação, tá? Algumas fases mais, outras fases menos, etc. Tem todo um estudo também, né? Essa tabela aqui, ela tem que ser mantida da forma mais eficiente possível, né? Para isso daqui define, né, a performance do compilador. Então, normalmente, a estrutura utilizada aqui é a tabela hash, né? Alguns compiladores, né, que fazem uso desses nomes aqui durante o processo de execução, mantém, né, todos os nomes que a gente cria, mantém codificados nessa tabela durante o processo de execução também, né? Alguns compiladores não, essa tabela existe e é utilizada só no processo de compilação. Depois que o compilador fez a tradução, essa tabela não existe mais, né? Outra tarefa aqui que é mantida, né, e realizada durante o processo de compilação é o tratamento de erro, né? Então, cada uma dessas fases aqui a gente pode identificar erro. Então, erro no jeito que eu escrevi o nome, erro no jeito que a frase está escrita, erro porque a frase não faz sentido, erro na hora de gerar código, tá? Então, todas essas fases podem produzir erros e aí a gente tem uma rotina, um conjunto de rotinas que a gente chama de tratamento de erro, né, que é invocado toda vez que esse erro ocorre, tá? Então, a gente pode pensar isso em várias etapas, ou então a gente pode, uma das técnicas que a gente vai usar é a tradução dirigida por sintaxe. Então, a gente vai ter um código principal, que é o analisador sintático, e a partir dele a gente vai invocando todas as outras tarefas, né, para a compilação, tá? Então, o analisador sintático precisa de um outro símbolo, ele chama de analisador léxico. O analisador sintático produziu uma estrutura completa, né, que já pode ser analisada semanticamente, pode se extrair de significado, e aí ele invoca o analisador semântico. Essa estrutura está semanticamente correta, ele invoca o gerador de código, né, e isso vai acontecendo concomitantemente, tá? Então, essa é uma das estratégias que a gente vai executar. Então, a gente pode pensar a compilação sendo executada em vários passos ou num único passo, né, orientado por sintaxe, por exemplo, tá? Isso nós vamos ver. Projeto compilador, né? Ele vai envolver o uso de algumas ferramentas, né? O processo essas ferramentas, né? Basicamente duas que nós vamos usar, o Flex e o Bison, certo? Eles implementam vários algoritmos que a gente vai estudar na teoria de linguagens, né? Essas ferramentas, elas fazem mágicas aqui para a gente, né? Eu entro com a especificação do léxico, ele gera para mim um analisador léxico. Eu entro com a especificação da sintaxe, ele gera para mim um analisador sintático, né? Mas essa mágica que não é do nada, tem toda uma teoria por trás e a gente vai estudar ela, tá? Então, essas ferramentas funcionam de forma adequada no Windows, sim, né? Se vocês têm o SigWin, o MingW instalado, é só pedir para instalar essas ferramentas, já vem prontas, né? E aí eu vou, na hora que chegar na fase de usar no Windows, eu vou explicar como é que funciona. Mas elas já vêm pré-implementadas, não pré-instalada não, a gente tem que instalar, mas ela já vem de forma nativa para o Linux, tá, pessoal? Eu fortemente recomendo que vocês tenham uma máquina virtual Linux, né, para poder desenvolver o projeto de compilador. Eu até tinha uma das versões aqui da disciplina, e eu havia proposto, né, criar uma máquina virtual, né, ou então encontrar uma máquina aí, né, uma máquina dentro de arquiteturas, né, máquina disponível dentro do Vagrant, por exemplo, para vocês poderem usar,
tá? Porque até para padronizar, né, o ambiente a gente vai usar, tá? Quem está usando só em Windows, é legal conhecer outra arquitetura também, da plataforma de desenvolvimento, tá? Mas eu vou passar, quando chegar nessa etapa aqui, eu vou passar como é que a gente configura essas ferramentas para Windows, tá? Então, mas nós vamos usar essas duas ferramentas, até mostrar aqui para vocês como é que funciona. De certa forma, nessa etapa aqui, a gente já tem implementado. Quando eu executo o make, ele já faz para mim. Tem dentro desse makefile aqui, ó. Eu estou chamando aqui a ferramenta Flex, tá? E a partir de um arquivo de especificação do léxico, ele gera para mim o analisador léxico, que é esse lex.c. Depois eu uso a ferramenta Bison, a partir da especificação de sintaxe, né, que está dentro desse arquivo aqui, syntax.it, ele gera para mim o analisador sintático, que é o syntax.c. Né? Eu já bolei de um jeito aqui que o sintático e o léxico estão... O sintaxe já vai fazer a invocação do produto final do léxico aqui, então quando eu compilo ele, ele já gera para mim o executável, que é o meu compilador, certo? Isso tudo já está integrado aqui nessa ferramenta de geração para mim, tá? O trabalho, uma fase inicial aqui da disciplina de teoria de linguagens, pessoal, é explicar o que está implementado aqui no Flex, o que está implementado aqui no Bison, vocês vão ver, tá? Vai ser bem interessante, que, inclusive, é que não dá tempo, né? Que a disciplina é muito curta, mas nós poderíamos implementar o Flex para depois utilizar no nosso projeto compilador. Da mesma forma, nós poderíamos implementar o Bison para depois utilizar no nosso projeto de compilador também, tá? É possível da gente desenvolver também um compilador sem usar essas ferramentas de geração de código aqui, tá? Mas não é usual, né? O grande parte dos projetos já fazem isso. Na verdade, essas duas ferramentas de software aqui, existem outras, tá? Existem, na verdade, ambientes para desenvolvimento de compiladores, tá, pessoal? E aí, na medida do possível, também eu vou passar para vocês. Da mesma forma que a gente tem ambiente de desenvolvimento de código em C, nós temos um ambiente de desenvolvimento de compilador, né, que integra várias ferramentas, tem uma série de facilidades para teste, etc. Também é muito útil, né? Eu vou fazer uma coisa assim, sem usar esses ambientes, né, para que vocês consigam perceber, né, e identificar cada uma das etapas do projeto de desenvolvimento, né, que é o que a gente vai se interessar, né? Então, a ideia aqui agora é o quê? Assim como no livro, no primeiro capítulo do livro do Arroyo, eu vou agora, de uma forma mais alto nível, descrever o que efetivamente ocorre em cada uma dessas fases da compilação, tá? É legal que no livro do Arroyo, na página 5, né, quando ele ilustra todas essas etapas, certo? Então, ficou bem interessante como é que todas as etapas estão integradas, né? Na verdade, ele não faz para um código completo, mas ele faz assim para uma operação de atribuição. E aí, cada uma das etapas, o resultado de cada uma delas, como é que é passada para a próxima etapa, né? Até a geração de código. Quer dizer, eu vou mostrar aqui. Eu não tenho essa imagem pronta, mas eu consigo compartilhar aqui o que está no meu livro com vocês. Só para não ficar sem essa ilustração, pessoal. Então, olha só, no livro do Arroyo, né, ele está mostrando aqui as várias etapas da compilação, ó, que é o que eu vou explicar agora, né? Então, o que ocorre em cada uma delas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma atribuição. Na verdade, todo o programa vai ser percorrido, né? Mas eu estou analisando especificamente, né, uma atribuição, né? Então, o léxico, o que vai fazer? Ele vai olhar cada uma das palavras nessa atribuição, né? Position, igual, initial, mais rate, vezes 60, né? E aí ele vai traduzir isso para... ele vai tokenizar isso daqui, né? Ele vai percorrer esse texto, né? E vai agrupar. Então, na hora que tiver a palavra position, ele vai consultar na tabela de símbolo e vai ver, ó, essa variável já foi declarada, né? Qual é um identificador, qual que é a posição na tabela de símbolo dessa palavra. É a mesma coisa para o igual. O igual ele vai ver que é um operador, né? E aí, quer dizer, ele não está cadastrado, mas ele sabe que é um operador. Poderia retornar aqui, que é um operador de atribuição. No caso aqui, ele está retornando o próprio símbolo, né? Por simplicidade. Aí o initial também, ele é um identificador, né? A posição na tabela de símbolo. O mais, um operador aritmético, né? O ID é um outro identificador. O vezes, o outro operador. E o 60 é uma constante inteira, tá? Quando passa pelo analisador sintático, ó, ele vai transformar isso numa árvore.
né? Essa árvore pode ser explicitamente construída ou não, tá, pessoal? A gente pode ir construindo e desmontando essa árvore usando algumas técnicas que a gente vai ver, né? Mas a gente pode produzir essa árvore completa também. O analisador semântico vai extrair significado disso, né? Então, um dos significados é, por exemplo, perceber que os outros operadores todos, né, são reais, então 60 tem que ser traduzido para real para poder ser utilizado nesse cálculo aqui, tá? Aí é gerado um código de 3 endereços, né, um código intermediário. Esse código pode ser melhorado, né, uma série de variáveis intermediárias aqui podem ser agrupadas, né, e desse código aqui é gerado o código de máquina, né? Esse código de máquina aqui, load, multi, load, add e store, né, que é a sequência de operações que efetivamente vão ser executadas para traduzir essa atribuição em alto nível para essa sequência de operação em linguagem de máquina, tá? Então vamos ver isso agora funcionando, né? Eu tenho isso organizado, material que deixei disponível para vocês também. Ó, pessoal, para essa parte de compiladores eu não vou ter slide não, né? Porque o meu texto já está muito resumido, então eu ia copiar e colar aqui, né? E eu acho que não vale a pena. Eu vou usar o meu material mesmo, tá? As minhas notas de aula mesmo. Então, análise léxica, a primeira parte aqui do meu compilador. O que é o analisador léxico? O analisador léxico, também chamado de scanner, né? Ele vai fazer a leitura do programa-fonte. Como é que é feita essa leitura? É de cima para baixo, da esquerda para a direita, normalmente, né? Então, é uma ferramenta que vai lendo as linhas do arquivo texto e vai agrupando esses símbolos e classificando esses símbolos, né? Esse agrupamento é feito e aí a gente tem separadores, né? Na verdade, é um processo implementado dentro de um analisador léxico, né? Vai ter uma maquinazinha, né, que a gente chama de autômato que está finito, que vai regular, né, como é que essa varredura e esse agrupamento de caracteres vai ocorrer até que eu consiga identificar um símbolo, tá? Essa é uma parte bem interessante do processo da compilação. E quando eu consigo identificar um símbolo, eu vou atribuir um código numérico para esse símbolo, tá? Então, ao invés de usar o nome do identificador, nós vamos usar um código numérico para esse identificador. Fica mais fácil. E na hora de comparar também, utilizar nas etapas, vai ficar mais simples, né? Outra coisa legal que ocorre aqui na fase da compilação é a exclusão de espaços e de comentários. Então, todos os comentários que eu ponho no meu programa-fonte, pessoal, né? Então, por exemplo, teste.simples. Isso é um comentário. Leitura de uma variável, leitura de uma variável. Todos os espaços, tabulações, etc. Tal, né, se elas não são da sintaxe de linguagem, elas são excluídas nessa fase da compilação, tá? Então, se eu escrevo um programa todo numa linha só, ou vou quebrando em linhas e vou organizando, né, tabulando, etc. Tal, dependendo da linguagem, isso não tem significado nenhum para o compilador, né? Mais para a gente, essa tarefa de tabular o texto, de colocar comentários, etc. Então, isso é excluído na primeira fase da compilação, tá? Tem linguagem que a tabulação tem significado. Por exemplo, tem a linguagem Python que a gente tabula, né, para poder representar que um código está dentro de outro, que os comandos que estão dentro de um método, de uma função que eu estou implementando, os comandos que estão dentro de uma repetição, etc. Né? Mas isso é particular de algumas linguagens. A grande maioria delas, a tabulação pode ser excluída nessa primeira fase aqui de análise léxica. Outra coisa que o analisador léxico faz é encontrar erros léxicos. Os erros léxicos não são muito comuns, né, que basicamente todos os símbolos eu posso utilizar, mas pode ter algum símbolo que está no programa-fonte e que não é reconhecido em linguagem, né? Então ocorre, por exemplo, um erro léxico quando eu estou usando um caractere especial que não é reconhecido no meu compilador, né? Você já deve ter visto esse tipo de erro léxico, pessoal, quando copiam, por exemplo, um código de um arquivo PDF e tentam para um arquivo para um editor de texto e depois tentam compilar, né? Quando eu copio do PDF, às vezes vão alguns códigos escondidos ali que estão no PDF e que não são compiláveis, né? São reconhecidos na linguagem. Tá? Então tem alguns caracteres de controle ali no arquivo PDF que não existem no código-fonte, não podem ter no código-fonte, então na hora de compilar dá erro léxico, tá? A gente vai ver isso, como é que acontece. Por exemplo, suponha que o caractere cerquilha não existe na minha linguagem de programação, né? Aí isso é um erro léxico. Por exemplo, cerquilha não existe na minha linguagem simples, né? Então, vou colocar aqui um cerquilha, ó. Coloquei isso na quinta linha aqui, tá vendo? A cerquilha, né? Então, vou tentar compilar agora.
Não é assim que eu compro. Tá vendo? Ó, erro léxico. Por que apareceu esse erro léxico? Na linha 5, ele encontrou um símbolo que não existe dentro dos símbolos que são reconhecidos por esse meu compilador. Tá? O resultado dessa etapa, pessoal, a gente poderia resumir através de uma tabela. Tá? Então, aqui está um programa exemplo em Pascal, né? E aqui o resultado, né, o código final. Quer ver? Para essa primeira etapa aqui também eu tenho um exemplo para mostrar para vocês. Essa etapa nós vamos implementar daqui a pouquinho. Tá? Nós vamos usar uma ferramenta, depois nós vamos entender como é que ela funciona, né, para fazer exatamente isso. Então, por exemplo, ó, aqui está um código, né? E aí nós vamos usar agora o compilador, que na verdade é só a parte do léxico, né, para classificar para mim esse código, tá? Então, olha só o que ele fez, ó. Isso é um dos programas que a gente vai implementar, né, para vocês entenderem como é que o compilador funciona. Então, ele percorreu esse arquivo todo aqui para mim e ele classificou, né? Na verdade, ele fez até uma etapa a mais aqui, ó. Ele mostrou a linha, né, em que ele encontrou, a palavra que ele encontrou e o que é aquela palavra. Por exemplo, o programa dentro da sintaxe da minha linguagem, dentro do léxico da minha linguagem simples, é uma palavra reservada, tá? Então, todo programa em linguagem simples tem que ter a palavra programa e o nome que eu tenho que dar, tá? O nome que eu dei aqui, que é nome, é um identificador, né? Na verdade, não vou usar em lugar nenhum mais esse nome, mas é só para a gente dar um nome para o programa aqui. Isso ocorre muito em Pascal, né? Não faz sentido aqui em outras linguagens de programação, mas a gente está usando esse mesmo esquema aqui. Inteiro, que é o que aparece na linha 2 aqui, ó, é uma palavra reservada, tá? O tipo, por exemplo, não é palavra reservada em algumas linguagens, né? Tipo, por exemplo, pode ser o identificador pré-definido, outro nome que a gente vai encontrar aqui, né? No caso da linguagem C, os tipos são palavras reservadas. O A e o B são os identificadores, ó. Conseguiu separar aqui o A é o identificador e o B é o identificador. Início é uma palavra reservada, leia é uma palavra reservada também, né? Na verdade, o leia, por exemplo, em C não é uma palavra reservada, é uma função pré-definida, né? É o identificador, né? O scanf, por exemplo, é um identificador. Eu tenho que incluir uma biblioteca onde está implementado para poder utilizar o meu código. O A, identificador, leia, né? Na minha linguagem é uma palavra reservada, mas em outras não. Escreva uma palavra reservada, em outras não. E aqui tem a operação, né? O identificador, operador aritmético de soma e identificador. Fim, programa, palavra reservada. Então, esse trabalho aqui de classificar, né, de varrer o texto e separar ele em pedaços, né, programa, nome, inteiro, A, B, início, leia A, leia B, tá vendo? Separar isso em partes aqui, quem faz isso para mim? É o analisador léxico. Aqui eu estou usando espaço, mas eu não precisaria usar espaço, poderia escrever A mais B sem espaço entre o A e o B, e assim mesmo ele consegue separar, tá? Então, algumas palavras precisam de separador espaço e outras não, né? Escreva espaço A, então entre escreva e o A tem que ter um espaço para ele separar, senão vira uma palavra só, mas outros lugares não, tá? Então, espaço é o único separador. Outra coisa que a gente pode entender aqui, poderia ser te dado na léxica, é de incluir essas palavras aqui numa tabela, tá? Então, todo nome que eu encontrei, eu vou colocar na tabela, vou guardar o tipo dele, vou definir o endereço para cada um desses nomes, tá? Na tabela de símbolo é uma estrutura fundamental, né? Utilizada desde a primeira etapa da compilação, né? A gente vai usar para manter os nomes que a gente colocou no programa e depois consultar esses nomes. Certo? A próxima etapa, pessoal, é a etapa de análise sintática. O analisador sintático, também chamado de parser, né? A função principal dela é agrupar tokens, né, que são retornados no analisador léxico, em estruturas sintáticas, tá? Então, por exemplo, uma tarefa aqui do analisador sintático seria, por exemplo, a partir desse programa-fonte aqui, produzir essa árvore sintática, tá? Então, dessa árvore aqui, depois eu vou extrair outros significados, né? Na hora de agrupar, eu vou fazendo esse agrupamento, vou construindo essa árvore aqui em função de regras de sintaxe, né? As regras da sintaxe, né? Isso também vai estar definindo para mim a minha linguagem. Como é que eu vou explicar? Essas regras, pessoal, definem a minha linguagem também, né? A gente vai ter o arquivo
que eu vou definir, por exemplo, como é que é um programa, como é que é uma atribuição, como é que é uma repetição, como é que é. Então vai ter uma regrinha, né? Como é que os símbolos devem estar ordenados para representar uma estrutura dentro dessa linguagem chamada repetição, né? E isso daqui vai ter uma sequência de regras. Na hora de agrupar, eu verifico essas regras. Se faltar algum elemento dentro dessa regra, o meu programa vai falar que existe um erro de sintaxe. Vou dar um exemplo aqui dentro da minha linguagem, né? Tá aqui meu teste, ponto, que eu fiz um erro, agora eu vou fazer um erro de sintaxe, ó. Por exemplo, enquanto, tem que ter essa palavra faça, né? A minha regrinha é a seguinte, uma repetição tem a palavra enquanto, uma expressão, a palavra faça, comando e a palavra fim enquanto. É assim que é a regrinha de um comando de repetição. Então, se não tem a palavra faça, que separa, né, a minha condição do meu comando, ele não vai conseguir compilar, ele vai dizer que existe um erro sintático aqui, ó, tá? Então, salvei isso. Na hora que eu compilar agora, ponto barra simples, teste ponto simples, né? Ah lá, e deu para mim erro sintático na linha 10, né? Aqui a gente não está vendo as linhas do meu código, né? Percebam que ele deu na linha 10, né? Quer dizer, por que ele deu na linha 10? Está faltando na linha 9, na verdade, né? Se a gente pensar. Mas é que na hora que ele vai ler a próxima palavra, ele está esperando encontrar um face e ele encontrou um escreva. Aí ele não consegue montar um pedaço dessa árvore aqui, ó. Então aqui é que está o erro de sintaxe, tá? É assim que acontece. A semântica, né, é a próxima fase da compilação. Então, depois de verificar, de construir as estruturas sintáticas, eu vou tentar extrair significado dessa estrutura, né? Então, eu posso ter, por exemplo, determinadas estruturas que estão sintaticamente corretas, mas que não fazem sentido. Por exemplo, eu posso ter uma atribuição, então eu escrevi minha atribuição de forma correta, identificador recebe uma expressão, só que na hora de tentar extrair significado disso, eu não consigo. Por quê? Porque eu não declarei a variável, porque a atribuição é de tipos incompatíveis. Então, tem uma série de situações que determinam, né, essa parte de semântica, de significado. Basicamente, né, as verificações são feitas, né, na fase de análise semântica, são verificação com tipos compatíveis, né? Então, por exemplo, eu declarei a variável inteira e estou atribuindo um texto, né? É através da análise semântica que eu consigo verificar isso. Eu estou usando uma variável numa expressão, mas não foi declarada, e a minha linguagem exige que as variáveis sejam declaradas para eu poder usar, né? Ou então eu declarei uma variável, mas num outro escopo, né? Então, visibilidade de uma variável. Se a variável foi declarada, ela é visível naquele lugar onde eu estou usando, né? Compatibilidade entre declaração e uso de uma entidade. Por exemplo, declarei um nome como sendo um procedimento, e depois eu uso ele como se fosse uma variável. Não faz sentido, né? Por exemplo, referência não resolvida. Então, eu defino um rótulo, quer dizer, minha linguagem não vai ter rótulo, mas poderia ter. Eu defino um rótulo e esse rótulo não existe no meu código, certo? Então, é uma referência que eu não consigo resolver. Então, são todas verificações que a gente vai fazer dentro da análise semântica, tá? Para fazer isso, como é que nós vamos fazer? Existem ferramentas para construir analisador semântico? Existem, mas nós não vamos fazer dessa forma. Nós vamos fazer de uma forma empírica, incluindo no meio das regras de sintaxe algumas ações, alguns códigos, né, algumas sequências de código devem ser executados para fazer essas verificações semânticas para mim, tá? Então, vamos ver isso. Durante todas as etapas, podem ocorrer erros, né? E aí, a gente vai tratar esse erro. O que é a rotina de tratamento de erro? Uma função que eu vou invocar toda vez que eu encontrar um erro. E aí, na medida do possível, eu vou tentar produzir uma mensagem mais esclarecedora possível, né, para aquele erro. Existem técnicas, né, para implementar esses mecanismos de tratamento de erro. Uma técnica é tentar recuperar o erro, né? Então, eu imagino qual que é a situação que está produzindo aquele erro. Eu complemento, por exemplo, minha árvore, né, com um elemento faltante e eu tento continuar construindo minha árvore sintática durante o processo de compilação. Essa é, por exemplo, uma estratégia utilizada no compilador GCC, né? O resultado disso é que, às vezes, um pequeno erro produz uma sequência de erros, né? Então, às vezes, é uma variável que não foi declarada e na hora que eu compilo, aparece lá para mim, sem erros, né?
Mas a gente vai se habituando, né? E é uma estratégia para ser utilizada. Uma outra técnica que pode ser empregada é a técnica do pânico. É na linha que ocorreu o erro, a gente abortar a compilação e emitir uma mensagem mais apropriada, tá? É uma estratégia mais simples de implementar, a gente não tem que ficar tentando recuperar o erro, tentando adivinhar onde é que está o erro, tá? Só que aí o processo de compilação vai truncar, né? Às vezes eu vou ter que ficar, quer dizer, cada linha que eu corrigi o erro, aí eu compilo, aí aparece um erro na próxima linha, né? É um processo de compilação um pouquinho mais truncado, mas mais fácil de implementar. Nós implementaremos esse, tá, pessoal? Então, o que é minha rotina de tratamento de erro? É basicamente uma rotina que tenta emitir uma mensagem apropriada para o erro que foi encontrado e que aborta a compilação, tá? Tem um exit como operação final, né, nessa função de tratamento de erro, certo? Aí a gente vai gerar código intermediário, né? Esse código normalmente vai tentar simplificar, né, a compilação. A otimização aqui a gente não vai tratar ela num primeiro momento, se houver tempo a gente fala um pouquinho, explora um pouquinho, né, como projeto, mas assim, dentro do desenvolvimento eu vou comentar algumas tarefas de otimização que podem ser empregadas, né? Tem todo um trabalho sendo feito nos compiladores modernos, né, para otimizar. Então, as otimizações podem envolver arquitetura, né? Então, por exemplo, podem envolver a questão de tentar melhorar o código, considerando que aquela máquina tem mais de um núcleo, né? Então, quero que o meu código rode mais fácil. Eu posso ter otimização também para diminuir o código, fazer com que o meu código ocupe menos espaço, né, para sistemas embarcados. Ou então, eu posso fazer otimizações para que o meu código consuma menos energia, né, no caso de sistemas embarcados também, né? Por exemplo, eu vou desenvolver um código para um aplicativo para funcionar no celular, né? Então, as otimizações que eu vou empregar ali podem envolver usar um mínimo de recurso possível com o objetivo de minimizar o consumo de bateria do celular, né? Por exemplo, muito acesso à rede vai fazer com que o meu código fique consumindo muita energia, né? Então, se o compilador ali conseguir otimizar esses acessos à rede do meu aplicativo, vai fazer com que o meu aplicativo fique mais eficiente com relação ao consumo de energia, tá? Então, essas otimizações podem ocorrer ou não, né? Mas, na verdade, aqui eu estou falando de geração de código intermediário. Eventualmente, nós vamos poder gerar dessas 3 etapas aqui um código intermediário. Na verdade, nós faremos isso. Nossa geração de código vai ser uma geração de código intermediário. Uma das técnicas empregadas aqui, por exemplo, é a geração com de quádruplas, né? Ou uma geração de 3 endereços, que é o que é proposto aqui, certo? A geração de quádrupla aqui é bem fácil de entender. Ó. A gente diz qual que é a operação, quais são os operandos e onde que essa operação tem que guardar esse resultado, tá? Então, essa sequência de operações aqui, ó. Vou somar o B e C e guardar num armazém temporário T1, vou subtrair o D e o E e vou guardar no armazém temporário T2, e eu vou multiplicar T1 e T2 e vou guardar no armazém A, tá? Então, esse seria o código intermediário associado a essa operação de atribuição na linguagem tipo Pascal, por exemplo. Em Pascal, o operador de atribuição é o 2 pontos igual, tá? E aí sim, né, falando sobre otimização, né, a gente tem a tarefa de otimização. Otimizar pode ser para diminuir espaço, para executar mais rápido, ou então para consumir menos energia, né? Então, por exemplo, eu posso otimizar para agrupando subexpressões, né? Então, essa tradução aqui em 3 endereços, eu poderia ter feito ela 2 vezes sem otimizar, né? Então, eu faço a soma de A e B e guardo em T1, eu faço a soma de A e B e guardo em T2, eu faço a multiplicação de T1 e T2 e guardo em C, né? Só que o otimizador pode perceber que eu já tenho esse resultado A e B, né? Então, não posso refazer, eu não preciso refazê-lo, faria uma vez só. Então, eu faço a soma de A e B, guardo em T1, e aí eu faço a multiplicação de T1 com T1, que eu percebo que já tem esse resultado intermediário, e guardo em C, né? Essa operação aqui poderia ser otimizada pelo compilador, né? Na hora de compilar, vocês vão ver que a gente vai gerar vários
saltos para lugares, né, do meu código, né? Então esses saltos podem ser utilizados também, né? E eu posso realocar comandos invariantes também para melhorar, né? Otimização global, né? Tem outras também, por exemplo, eu posso trocar uma chamada de uma função pelo código da função, né? Seria uma tradução da minha função inline. Isso pode ser feito também para ficar o meu código mais rápido, por exemplo, porque a chamada da função tem implicações, vocês vão ver, né? Para chamar a função, tem que colocar valores numa pilha, desviar a execução da função. A função pega esses valores da pilha para continuar a executar. E aí depois ele executa, ele pega, coloca valores numa pilha e desvia a execução. E aí lá no meu código eu vou continuar a execução com os valores que restaram dessa pilha. Então, essa tarefa de colocar valor na pilha e tirar valor da pilha tem um custo computacional que pode ser diminuído, né, quando eu troco a chamada da função pela implementação do que está dentro dela. Tá? Então, um otimizador pode fazer isso. Nesse caso aqui, ó, realocação com comandos variantes, perceba que o J recebe X, ele toda vez está sendo executado, mas ele depende do valor de I aqui, né? Então, poderia colocá-lo, por exemplo, fora da repetição. O otimizador pode perceber isso e colocar fora da repetição, tá? Mas para perceber isso daqui, pessoal, o compilador, o otimizador no compilador tem que passar mais de uma vez no código, né? Então, tarefas de otimização, de modo geral, fazem com que a compilação fique mais lenta, né? Então, normalmente, os compiladores têm otimização pode ser ligada ou desligada na compilação, né? Então, eu faço a compilação sem otimizar e aí, quando o produto já estiver quase pronto, aí sim, eu faço a otimização para poder liberar, né, distribuir o meu código, o meu executável, né, como resultado final dessa compilação. O livro fala também do termo otimização, que é um termo errado, e eu concordo, né? Peraí, Murilo, só um pouquinho. Eu volto no que você está escrevendo aqui. Mas deixa eu falar aqui sobre otimização. O livro fala sobre otimização, né? Que não é o termo apropriado, que na verdade o conceito de ótimo é que não pode ser melhorado, né? E na verdade, esses algoritmos aqui, eles implementam uma série de tarefas, mas eventualmente poderiam ainda ser melhoradas, tá? Mas só que a gente não consegue perceber isso através da estrutura do meu código, do meu programa, né? Então, otimização, na verdade, não é para tornar o código que não pode ainda ser melhorado, mas assim, é melhorar o código, né? Seria um melhoramento geral do meu código para diminuir espaço, ou melhorar a execução, ou gastar menos energia. A otimização é um termo muito forte aqui, tá? Luizinho, nas quádruplas, a expressão está B menos C, porém na quádrupla está mais. Ah, tá errado mesmo. Eu troquei aqui. O Murilo observou, tá errado mesmo. Então, é menos BC-T1 mais DE-T2 e vezes T1-T2A, tá? Então, as operações aqui estão trocadas. Eu tenho que corrigir isso no meu texto. E a otimização local, aí ela vai considerar um conjunto específico de instruções da máquina para deixar o código mais rápido. Às vezes eu estou, por exemplo, desenvolvendo uma multiplicação, uma repetição de somas, mas eu já tenho uma instrução de máquina que faz isso para mim, tá? E aí eu já faço essa otimização considerando essa instrução de máquina, tá? Para o meu código ficar mais rápido. Certo? Então, pessoal, é basicamente o que tem nesse capítulo 1, né? Aí a geração código-objeto é a fase final, né? E aí a gente pode pensar uma tabelinha 1 para 1. Para cada estrutura, na minha linguagem fonte, vai ter uma sequência de instruções correspondente, né, na minha máquina-alvo, né? Isso, a gente pode pensar uma tabela mesmo que faz essa tradução, né? Mas eu tenho que identificar essas estruturas para poder fazer a tradução correspondente, né? Essa é a última fase, né? Basicamente, essa é a fase de síntese, né? Vai ser o back-end que vai ter nosso compilador, que nós vamos trabalhar basicamente com isso, tá? É isso que está sendo tratado no capítulo 1 aqui do livro do Arro, né? Essa apresentação do sistema de compilação, né? A próxima etapa é a análise léxica, mas que vai envolver alguns conhecimentos que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, eu vou deixar para a nossa próxima aula, certo? De compilador. Essa aula ficou um pouquinho mais curta, né? Mas é só uma apresentação também, né, da análise do compilador. Esse material está disponível aqui para
para vocês, né? Tem uma pergunta aqui do Pedro: qual a diferença entre utilização local e global? Global é independente do hardware, né? E o local vai usar, é uma coisa assim, mais da arquitetura, né? Mais específica. Eu vou melhorar o meu código, mas considerando o set de instruções daquela arquitetura. É mais ou menos isso. Eu não sei se existe essa distinção aqui no livro do Arro, e se ele usa esse mesmo nome. Eu não sei se tem essa distinção aqui, não. Mas basicamente é isso, né? O global é um melhoramento que eu faço do código, olhando as estruturas sintáticas, semânticas que foram produzidas na fase de síntese, independente da arquitetura. E o local é uma coisa mais assim, mais específica. Eu vou olhar se tem alguma instrução que pode ser trocada dentro do código gerado para ficar o meu código mais rápido ainda, certo? Isso aqui vai depender da arquitetura, certo? Tem um capítulo do livro que ele vai tratar especificamente sobre isso, pessoal. Eu não sei se eu consigo trabalhar, né? Porque essa disciplina ficou muito extensa, né? Mas talvez eu dê alguma noção. Tudo bem? Era basicamente isso que eu tinha previsto, né? A parte de introdução aqui, o que é compilador, o que é interpretador, as fases da compilação, né? Escrever cada uma delas, etc. Né? Eu vou apresentar aqui basicamente o que a gente vai ver, né? Da análise léxica, nós vamos ver, né? Alguma série de questões aqui, né? Boa parte disso daqui está dentro do assunto de teoria de linguagens, ó, certo? Tem a ver. Mas aí, quando eu terminar essa parte de teoria de linguagem, os algoritmos que a gente viu ali vão dar o entendimento necessário para a gente ver uma ferramenta, né, pronta que implementa esses algoritmos. E aí eu vou entrar, né? Olha que legal. Eu vou entrar com um arquivo que especifica o que o meu analisador léxico tem que fazer, né? É mais ou menos assim, um padrão léxico e a ação que ele tem que realizar, certo? Tem alguns aqui que estão usando expressão regular, ó. Ah, não, a expressão regular está aqui em cima. Aqui, por exemplo, isso é uma expressão regular, tá vendo? Então, nós vamos escrever algumas estruturas, algumas coisas da minha linguagem usando expressão regular, e aí ele vai traduzir, vai produzir um autômato para mim, que é o analisador léxico, que vai fazer essa varredura no texto e executar as ações toda vez que ele encontrar um determinado símbolo, né, um elemento léxico no meu texto, né? Podem ver que essa etapa aqui está muito bem desenhadinha, né? Um passo a passo, né? Que vocês vão implementar basicamente, e aí a gente vai ter a nossa primeira etapa do compilador. Mas para poder fazer isso, ó, tem toda uma parte de definição, tem vários algoritmos que a gente vai estudar para a gente ter o conhecimento necessário para poder implementar essa primeira etapa do compilador. Tudo bem? Talvez, pessoal, as aulas da próxima semana, eu use todas as 3 aulas para falar da parte do analisador léxico, porque eu não vou conseguir fazer essa revisão aqui, né? Que aqui aparece como revisão, mas na verdade vocês vão ver isso no analisador léxico, na parte de teoria de linguagens, para depois poder implementar isso no compilador. Ah, tá. Se vocês verem lá, eu acho que a lista vai estar disponível a partir das 10 horas que eu coloquei, tá? A partir no final dessa aula. Então já tem a primeira lista lá que vai valer 10 aulas, tá, pessoal? Na verdade, vocês vão ter que estudar, né? Assistir as aulas que estão disponíveis, vão ter que ler os textos que eu propus e tal, para poder fazer essa lista. Mas terminada a aula de hoje, vocês vão conseguir fazer assim. Essa aula aqui, essa primeira lista, está envolvendo a aula de ontem, na verdade, né? A parte de fundamento matemático, né, de grafo, conjunto e a parte de grafo, conjunto, essa parte básica de matemática. Opa, peraí, caramba, cadê? Ué, tá ligado, acabou minha energia aqui, tá acabando minha energia, pessoal. Então eu vou acabando a aula por aqui, ó, porque senão, eu não sei porque a minha energia tá ligada. Acho que tá sem energia aqui, então, ou não tá bem conectado. Peraí, só um minuto. Ué, tô entendendo não.